começou quando eu tinha 7 anos. Isso foi há 20 anos atrás. Eu era uma criança curiosa, sempre explorando as terras da nossa família, atravessando os campos gramados, até chegar à floresta. Eu colecionava pedras, observava animais, brincava nos riachos que descobria, na maioria das vezes sozinho. Eu não precisava de companhia, nunca me sentia solitário. Ou talvez fosse apenas porque estava acostumado a estar sozinho. Meus pais tinham uma fazenda, um vasto terreno que se estendia por quilômetros em todas as direções. Era um lugar lindo e o sol dourado destacava os acres de milharais verdes menta que cercavam o nosso quintal. Meu pai trabalhava duro, passando os dias cuidando da colheita com a ajuda de alguns trabalhadores. Minha mãe cuidava da casa e fazia viagens ocasionais à cidade para comprar o essencial. Eles eram uma boa equipe e se amavam muito. Amavam a vida que compartilhavam e dependiam um do outro. Durante o ano letivo, minha mãe ou meu vizinho me levavam e traziam da cidade para as aulas, alternando os dias. Trevor era da minha idade e meu único amigo. Durante o verão, eu não o via muito, pois suas próprias obrigações o mantinham na fazenda dos pais dele, a 8 quilômetros de estrada de terra da nossa. Ocasionalmente, nossos pais se reuniam para um grande jantar no campo, enquanto Trevor e eu devorávamos a comida e íamos brincar. Eu era uma criança feliz, contente com a minha vida. Não me lembro de ter me sentido isolado ou infeliz por muito tempo. Meus pais eram bons para mim, e as vastas terras ao redor mantinham minhas tendências exploratórias ocupadas. Como mencionei, morávamos em uma estrada de terra de mão única, a quilômetros da cidade, a quilômetros de tudo. Atrás da nossa casa, estilo rancho, havia os milharais, fileiras e mais fileiras de hastes que se estendiam até tocar o horizonte. Pelo menos é assim que eu me lembro. Eu costumava me preocupar em me perder no labirinto verde sempre que tinha que buscar meu pai para o jantar, as hastes apertadas se erguendo sobre minha cabeça. Na frente da casa havia uma vasta extensão de pastagem plana que se expandia por algumas dezenas de acres antes de alcançar a linha das árvores, onde a floresta se tornava densa. Eu adorava explorar aquelas florestas, passando a maior parte dos meus verões me aventurando cada vez mais fundo em suas entranhas cobertas de seiva. Mas isso não é sobre a floresta. Isso é sobre os milharais. Isso é sobre a casa que apareceu de repente no campo do outro lado da rua. Como eu disse, eu tinha 7 anos quando ela apareceu de repente. Lembro-me de ir para a cama em uma noite quente de junho. O sono retardado pelo calor intenso. Quando o sono finalmente veio, não durou muito. Acordei em algum momento da noite, minha garganta seca pelo ar espesso. Fui pegar um copo d'água e, ao passar pela janela do meu quarto, vi pela primeira vez. A primeira coisa que me impressionou foi o quão alta era. 3 andares, seu telhado alcançando o céu estrelado. Era a maior casa que eu já tinha visto até aquele momento. Minhas pequenas mãos agarraram o parapeito da janela e meu nariz pressionou contra o vidro, enquanto meus olhos absorviam essa nova maravilha. Ela estava diretamente do outro lado da estrada de terra da nossa casa, a apenas algumas centenas de metros da nossa varanda. Era pintada de verde escuro. Ou assim eu veria pela manhã. E parecia bem cuidada. As janelas escuras eram emolduradas por horríveis persianas amarelas, parecendo um mofo à luz silenciosa da manhã. Não havia varanda,
apenas uma única porta feia da mesma cor das persianas. Eu a observei, minha mente jovem ficando animada com esse novo mistério. O dia seguinte já se enchendo de pensamentos de explorá-la. Mas é claro, eu não podia. Aquela era a casa de alguém. Alguém estava morando lá, enquanto esses pensamentos destruíam meu entusiasmo. Lembro-me de como eu queria desesperadamente correr e acordar meus pais para compartilhar com eles o que eu estava vendo. Naquela época, o conceito de uma casa aparecendo de repente em frente à nossa era fascinante. Eu não achava assustador ou mesmo estranho. Era apenas algo que acontecia e minha mente de 7 anos simplesmente aceitava. Eventualmente, fui pegar um copo de água e voltei para a cama, a mente fervilhando de possibilidades. Na manhã seguinte, saltei da cama, o sol apenas começando a aquecer o céu com manchas de roxo profundo e poças de rosa suave. Corri para a janela para ter certeza de que não estava sonhando. A casa ainda estava lá, escura e imóvel. Corri para a cozinha, quase derrubando meu pai, ansioso para mostrar aos meus pais. Eu sentia que era minha própria descoberta pessoal, como se de alguma forma eu fosse responsável por ela estar lá. Depois que meu pai me repreendeu, provavelmente irritado com a minha explosão de energia matinal, perguntei se ele tinha visto a casa. Ele parecia não saber do que eu estava falando, enquanto eu o puxava apressadamente para a porta da frente. Minha boca funcionando como uma moto de terra. Abri a porta e apontei para casa, meus pés descendo os degraus da nossa varanda. Meu pai parou na porta, os olhos vasculhando o campo, uma expressão de confusão no rosto. Ele olhou para mim com um olhar preocupado e depois de volta para o campo. Ele coçou o queixo e fez o sinal para eu entrar, dizendo para parar de ser ridículo, que se eu tinha tanta energia, poderia ajudá-lo nos campos hoje. Ele não conseguia ver a casa. Naquela idade, minha mente não conseguia entender esse fato, porque, bem, ela estava ali. Continuei apontando e dizendo a ele, mas não adiantou. Ele estava cego para ela. Isso me deixou frustrado e confuso. Eu não sabia por que ele não conseguia vê-la. Eu queria desesperadamente que ele reconhecesse o que eu havia encontrado no meio da noite. Mas não importava o quanto eu falasse e discutisse. Não adiantava. Como sentença, passei o dia ajudando meu pai nos milharais. Logo após o café da manhã, 3 dos trabalhadores habituais chegaram e fomos para os fundos para o trabalho do dia. Se eles podiam ver a casa, não mostraram nenhum sinal disso. Eu até perguntei a Lui, o cara que estava ajudando meu pai há mais tempo, se ele notou algo no caminho. Ele bagunçou meu cabelo e disse que me ver acordado tão cedo foi a única coisa que ele testemunhou. Eu o afastei, ficando irritado com o fato de ninguém vê-la. Enquanto fazia minhas tarefas, não conseguia parar de pensar na casa, a maneira silenciosa e imponente como ela estava na grama alta, seus 3 andares implorando por investigação. Eu queria encontrar a Trevor, mas sabia que não poderia ser hoje. Ele acreditaria em mim. Ele seria capaz de vê-la. Eu simplesmente sabia que ele seria. Trevor compartilhava do meu senso de aventura. E eu sabia que da próxima vez que brincássemos juntos, nosso tempo seria gasto discutindo e talvez até bisbilhotando a casa. Havia um ar de mistério sobre ela que eu me sentia quase fisicamente atraído por ela. Eu não podia vê-la do meu lugar no meio do milho, mas poderia dizer exatamente onde ela estava de qualquer ponto em que eu estivesse. O sol se arrastou pelo céu, uma hora trabalhosa após a outra, e finalmente meu pai anunciou que era hora de parar. Caminhei de volta para nossa casa, ao lado do meu pai, ouvindo-o falar com os 3 trabalhadores sobre o que precisava ser feito amanhã e a que horas voltar pela manhã.
Eles subiram à varanda dos fundos e foram recebidos pela minha mãe, que lhes ofereceu cervejas geladas, que eles aceitaram com grandes sorrisos. Sentindo-me cansado e ainda um pouco irritado, caminhei ao redor da nossa casa, querendo dar outra olhada na casa verde com persianas amarelas. Virei a esquina e parei de repente. A casa havia sumido. Esfreguei os olhos, convencido de que minha mente estava pregando peças em mim. Quando os abri novamente, o campo ainda estava vazio, a grama farfalhando como água corrente, enquanto uma brisa quente agitava. Virei-me completamente, olhos procurando em todas as direções, pensando que talvez eu tivesse confundido o local onde ela estava. Nada além de grama na minha frente e milho atrás de mim. Eu estreitei os olhos e examinei a linha das árvores distantes no final do campo, em frente à minha casa. Mas nada se destacou. Sentindo-me irritado, chutei a terra seca, sabendo agora que Trevor nunca acreditaria em mim. Eu queria tanto mostrar a ele, desesperado, para que alguém reconhecesse esse fenômeno inexplicável. Lembro-me de ter xingado pela primeira vez então. Depois de fazer isso, olhei nervosamente ao redor para ter certeza de que minha mãe não tinha ouvido. A voz dela flutuou no ar quente em minha direção e senti um alívio me invadir ao perceber que ela ainda estava na varanda dos fundos. Então cheguei de novo, meio que gostando da sensação de me sentir durão. Suspirando, enfiei as mãos nos bolsos e joguei a cabeça para trás para olhar o céu da noite. A escuridão de uma tempestade estava se aproximando do oeste, descendo a estrada onde Trevor e seus pais moravam. Observei enquanto as nuvens negras se empilhavam umas sobre as outras e senti o ar estremecer enquanto trovões distantes o sacudiam. Mais tarde naquela noite, a tempestade nos alcançou. A chuva sacudia as paredes e os relâmpagos rasgavam o céu. As veias brancas ofuscantes, seguidas de perto por trovões estrondosos. Eu estava sentado na minha cama, sentindo um pouco de medo, contemplando se deveria ir para o quarto dos meus pais ou não. Meu pai provavelmente estava roncando durante tudo isso, mas minha mãe poderia estar acordada. Eu não queria que eles soubessem que eu estava com medo. Afinal, eu tinha 7 anos agora. Quando outro estrondo de trovão caiu do céu, deslizei para fora da cama e fui até a janela, forçando-me a ir assistir à coisa que estava me assustando. Meu pai sempre me dizia que homens corajosos só se tornam corajosos quando enfrentam a coisa que os faz querer fugir. E assim, plantei os meus pés firmemente em frente à janela e observei enquanto a natureza desabava ao meu redor. O vento estava uivando, fazendo a casa tremer, e eu ouvia a chuva batendo no telhado, soando como 1000 cascos galopantes. Outro raio iluminou a terra, sua súbita faísca me fazendo piscar. Então, eu a vi novamente. A casa estava de volta. Eu freneticamente coloquei meu rosto contra o vidro, tentando ver através do vidro manchado de chuva. Eu consegui distinguir sua forma, um buraco quadrado escuro recortado na noite. Eu esperei por mais relâmpagos. Meu coração estava acelerado, a excitação borbulhando dentro de mim. Ela estava de volta. Eu sabia que não tinha imaginado. Eu queria ir contar aos meus pais, exclamando em voz alta que eu não estava errado, que havia uma casa do outro lado de nós. A ideia de acordar meu pai no meio da noite me manteve no meu quarto. Depois de alguns minutos na expectativa, outro flash iluminou o mundo e eu me concentrei na casa no breve segundo em que foi iluminada. A porta da frente estava escancarada. Agora, eu não sei porquê,
mas me lembro de ver aquilo e sentir o teor lentamente começar a se infiltrar na minha mente. Eu sabia que algo estava errado, que as pessoas não abrem suas portas da frente no meio de uma tempestade, mas lá estava ela, completamente aberta, a chuva e o vento empurrando em direção à escuridão interior. Um desconforto se instalou no meu estômago e eu engoli em seco. De repente, ciente de cada sombra no meu quarto, agarrei o parapeito da janela e esperei por mais relâmpagos. Poucos momentos depois, ele veio, trazendo consigo outro vislumbre da casa do outro lado da rua. Algo estava parado na porta, olhando diretamente para mim. Estava embaçado pela tempestade, mas eu podia dizer que era grande e parecia uma mistura de cores em forma humana. Mergulhei na cama, ilusões de bravura despedaçadas em um instante, e me enterrei profundamente nas cobertas. Fiquei ali, tremendo, sentindo como se tivesse visto algo que não deveria. No dia seguinte, a casa havia desaparecido novamente. Parte de mim estava um pouco aliviada, porque isso deu à minha mente jovem tempo para processar o que havia visto. Continuei revivendo a cena repetidamente, minha imaginação dando ao borrão, em forma humana, detalhes e características. Mas quaisquer imagens que eu conjurasse, logo eram apagadas pela realidade da minha memória. E essa realidade era: eu não tinha ideia do que eu tinha visto. Tomei meu café da manhã na cozinha, ouvindo meus pais falarem sobre os planos do dia. Meus ouvidos se animaram quando minha mãe disse que os Harveys viriam para o jantar. Eu finalmente poderia contar tudo a Trevor. A empolgação afastou meus medos cautelosos da noite anterior e devorei o resto das minhas panquecas em algumas mordidas. Meu pai disse que não precisava da minha ajuda hoje, e assim, depois de ajudar minha mãe com a louça, saí correndo pela porta da frente em direção à floresta, com a casa desaparecida. Parecia apenas mais um maravilhoso dia de verão, repleto de possibilidades matinais. Deveria ir nadar. Deveria construir um forte. Talvez, quando Trevor chegasse, pudéssemos brincar de Lewis e Clark. Gritando e berrando, meus pés me levaram pelo campo gramado em direção à linha das árvores. Ao passar pelo local onde a misteriosa casa verde havia estado, me perguntei o que aconteceria se ela aparecesse de repente enquanto eu corria sobre seu local. Eu magicamente estaria dentro dela de repente, ou seria lançado alto no céu enquanto ela surgia do chão. Sentindo-me de repente nervoso, acelerei um pouco mais e passei pelo local onde ela havia estado. O dia passou em um borrão de imaginação e calor de verão. Passei a maior parte dele brincando em um dos riachos, coletando pedras e fingindo que estava lutando contra índios. Foi um daqueles dias que moldaram como eu vejo minha infância, onde tudo parecia perfeito. Um dia de faz de conta e aventura. Enquanto me perdia na ficção que estava ensinando, os pensamentos sobre a casa se afastaram cada vez mais da minha mente, queimados pelo calor crescente. O sol subiu a um clímax escaldante. Depois começou a lenta descida, mergulhando em direção ao horizonte e se espalhando em uma piscina de cores que se misturavam no céu como picolés derretendo. Sem perceber o quão tarde havia ficado e também o quão faminto eu estava, joguei a última das pedrinhas que havia pegado no riacho e comecei a voltar para a nossa casa. Me perguntei se Trevor e seus pais já tinham chegado. Olhei para o céu, tentando estimar que horas eram. Pelo jeito que meu estômago estava roncando, já deveria ser hora de comer. Rompi a linha das árvores e estava prestes a correr o resto do caminho quando parei. A casa estava de volta, exceto que algo estava diferente. A casa estava de frente para mim.
Senti um desconforto rastejar pelo chão e subir pelas minhas pernas. Isso não estava certo. Ela deveria estar de frente para minha casa. Por que estava assim agora? Engoli seco. Minha própria casa, agora bloqueada de vista. Observei as janelas escuras e vazias, procurando sinais da coisa na tempestade. Estava imóvel. Comecei a contorná-la em um amplo círculo, mantendo meus olhos na porta da frente enquanto caminhava. Continuei esperando que ela se abrisse de repente e alguma criatura viesse correndo em minha direção. Mas não aconteceu. Nada se moveu. Chegando à metade do caminho ao redor dela, corri para minha varanda da frente. Minhas pernas chutaram a grama até os joelhos. Sapatos cavando na terra macia, enquanto eu desviava os olhos e me concentrava no meu destino. Ofegante, subi os degraus, sugando pulmões cheios de ar da noite. Virei-me e quase caí. A casa estava de volta, de frente para mim. Fiquei olhando por um momento, sugando o ar e esperei que algo acontecesse. Na minha mente, a casa estava viva, algum tipo de besta viva que me observava. Eu não sabia o que ela queria ou qual era o seu propósito, mas estava começando a sentir que era perigosa. Virando-me, entrei. Fui recebido com um aroma saboroso, o calor suave enchendo o ar com cheiros de dar água na boca. Ouvi agitação na cozinha, junto com o riso rolante de uma conversa. Entrei na sala de jantar e fui saudado do fogão pela minha mãe, que me informou que havia deixado Trevor esperando. Disse meus cumprimentos memorados aos pais de Trevor, que sorriram e retribuíram minha saudação antes de voltar à conversa com meus pais, que eu havia interrompido. Fui ao banheiro me lavar, seguido por Trevor, que me contava animadamente sobre um forte que estava construindo na floresta, perto de sua casa. Compartilhei com ele minhas aventuras do dia, e juntos começamos a fazer planos para dormir um na casa do outro, com esperanças de que essa noite fosse uma dessas noites. Enquanto eu secava as mãos, perguntei se ele notou algo no caminho para minha casa. Ele parecia confuso, e então o levei para o corredor até a porta da frente. Abri e apontei para a casa verde com as persianas amarelas. Hesitante, perguntei se ele conseguia vê-la. Ele riu e me deu um tapa nas costas, dizendo que, claro, conseguia. O alívio me inundou, e fechando a porta atrás de nós e saindo para a varanda, comecei a compartilhar com ele minhas experiências estranhas com a casa no campo. Seus olhos se arregalaram e um sorriso dividiu seu rosto ao meio. Quanto mais eu falava, mais via seus olhos se iluminarem. Ele me perguntou se eu já havia explorado ou bisbilhotado o exterior, para ver se conseguia entrar. Balancei a cabeça violentamente, expressando a sensação de medo que ela emitia. Disse a ele que não era seguro, que algo estava errado com a casa. Disse que meus pais não conseguiam vê-la e que algo estava me observando na tempestade. Isso só incentivou, despertando seu entusiasmo para explorá-la. Enquanto eu tentava dissuadi-lo, ouvi meu pai me chamar para pôr a mesa. Gemendo, obedeci e a conversa terminou ali. Trevor me ajudou a encher os copos de água e logo estávamos sentados ao redor de uma mesa cheia de comida fumegante. Eu não me importava com o banquete à minha frente. Era apenas um obstáculo para o tempo de brincadeira de Trevor e eu. Desconsiderando o trabalho árduo que foi feito na preparação, ataquei com vingança. Depois que meu pai fez a oração, minha mãe me lançou um ou dois olhares enquanto eu enchia a boca, engolindo a comida com goles de água. Quando meu prato estava limpo, olhei para o outro lado da mesa e vi que Trevor estava com a mesma mentalidade. Esperei o tempo apropriado e então perguntei se poderíamos ser dispensados. Meu pai nos dispensou com um aceno, comentando sobre meus maus modos à mesa. Mas mal ouvi, enquanto Trevor e eu
corríamos para a porta da frente. O céu era uma extensão de roxos e azuis profundos enquanto o sol se despedia do dia. Estrelas piscavam acima de nós como pequenas velas, sua luz pulsando enquanto o som dos bichos noturnos enchia o ar e cantava para elas. Trevor e eu nos sentamos nos degraus da frente, dando-nos um momento para deixar a comida sentar. Olhamos para a casa escura, esperando ver algum sinal de vida. A lua brilhava na escuridão crescente, iluminando o campo e sendo acompanhada em seus esforços por um mar de vagalumes piscantes. Trevor estava ansioso para olhar pelas janelas, expressando esses desejos em declarações de bravura e coragem. Balancei a cabeça, sabendo que uma malevolência misteriosa envolvia a casa imponente. Era uma sensação instintiva, uma torção no meu estômago, sempre que pensava na coisa na tempestade. Depois de discutir inutilmente comigo, Trevor se levantou e anunciou que iria sozinho dar uma olhada. Eu rapidamente travei meus olhos nos dele e expressei minha oposição à ideia. Não importava o quanto eu implorasse, não havia como mudar sua decisão. Ele me chamou de grande galinha e dançou pela varanda cacarejando e agitando os braços. Isso não fez nada para mudar minha opinião e continuei balançando a cabeça em desacordo. Suspirando, Trevor cessou suas palhaçadas e desceu os degraus até a grama. Ele me deu uma piscadela e um sinal de positivo, dizendo que eu estava sendo um bebê. Eu observei caminhar em direção à casa, meu coração começando a bater mais rápido. Eu sabia que deveria detê-lo, que deveria contar aos meus pais, mas o que eles fariam? Eles o veriam caminhando em direção ao campo vazio e meu pai provavelmente daria um tapa na parte de trás da minha cabeça. Ele estava a 30 pés da casa, sua silhueta na luz moribunda não passava de uma mancha preta em movimento. Eu podia ouvi-lo dizendo algo para mim, mas suas palavras foram engolidas pela noite. Agora, a 20 pés, seu ritmo estava diminuindo. Minha boca estava seca e o pânico subia pela minha garganta. Isso era uma má ideia. Isso era uma péssima ideia. Fechei minhas mãos em pequenos punhos, sentindo o suor cobrindo minhas palmas. A 10 pés da porta agora, tudo estava silencioso. A casa, um gigante imóvel, suas persianas amarelas agora parecendo dentes sujos. Um amarelo oleoso destacando-se na escuridão. Trevor estava quase lá, seus passos cautelosos o levando para a direita da porta da frente. Seu alvo, uma janela do primeiro andar. Foi quando vi algo na janela do terceiro andar, no extremo esquerdo da casa. Parecia uma vela, um brilho suave surgindo através da densa escuridão. Ela oscilava ali, no meio da janela, e então começou a se mover. Observei enquanto a luz passava de janela em janela, depois desaparecia. Freneticamente, chamei Trevor para voltar, correndo escada abaixo em direção ao campo. Ele estava prestes a olhar pela janela quando me ouviu, virando-se e dando alguns passos em minha direção. Atravessei a estrada e entrei na grama alta, diminuindo a velocidade e acenando com os braços para ele voltar. A luz estava no segundo andar agora, seu brilho passando suavemente pelas janelas. Estava se aproximando. Aterrorizado de ir mais longe, dancei de um pé para o outro, o coração trovejando no peito, meu rosto contorcido em terror frenético. Trevor estava me chamando, perguntando o que estava errado. Eu gritei para ele voltar, que algo estava vindo, que ele estava em perigo. Então eu xinguei ele. Foi a única coisa que eu consegui pensar para chamar completamente sua atenção. Ouvindo-me xingar, ele finalmente começou a trotar de volta para mim, lançando um olhar por cima do ombro. A luz havia sumido,
Mas enquanto ele se aproximava de mim, eu a vi reaparecer no primeiro andar, brilhando na janela que Trevor estava prestes a olhar momentos antes. Ela ficou ali, apenas flutuando na escuridão, e eu senti algo me observando no escuro. Trevor me alcançou, despejando perguntas, e eu agarrei seus ombros, girando para olhá-los. Assim que ele a viu, a casa ficou escura. Ficamos ali, respirando pesadamente, sem saber o que havia acabado de acontecer. Perguntei se ele tinha visto e ele assentiu lentamente. Agora sabíamos que definitivamente havia algo lá dentro, que algo tinha nos visto. Eu me senti exposto, a lua cheia funcionando como um holofote, me fazendo sentir como se estivesse em um palco, sendo observado por qualquer coisa que estivesse na casa. Viramos e corremos de volta para minha casa, ambos compartilhando uma culpa silenciosa por termos feito algo que não deveríamos. O medo de sermos descobertos, a ansiedade de nos metermos em encrenca, nos inundou enquanto subíamos a varanda e empurrávamos nosso caminho de volta para dentro. Eu deveria ter contado algo aos meus pais naquele momento, mesmo que eles não vissem a casa. Sinto que se eu tivesse tentado explicar a eles, talvez um fragmento da minha honestidade brilhasse e eles desse uma pequena crença. Mas eu não fiz. Nenhum de nós fez. Sabíamos que bisbilhotar era errado e nos meteríamos em encrenca se eles, de fato, acreditassem em nós. Quando tomamos nossos lugares à mesa, agora cheia de tortas quentes, Trevor e eu trocamos um olhar que prometia completo silêncio. Nossos pais nos perguntaram por que voltamos tão cedo. A mãe de Trevor brincando que o cheiro da sobremesa era a causa. Eu não sentia vontade de comer, meu estômago um emaranhado de emoções. Mas, obedientemente, enfiei torta da cereja fumegante na boca, mal sentindo o gosto. Eu estava com medo de que eles descobrissem que quem quer que estivesse na Casa Verde de repente batesse na porta e contasse aos nossos pais o que tínhamos feito. Eram os medos ilógicos de uma criança, o gigante assustador que pairava sobre a vida de toda criança, se meter em encrenca. Depois de terminarmos de comer, perguntei aos meus pais se Trevor poderia passar a noite. Após alguma discussão entre os adultos, eles concordaram, estendendo a estadia para 2 noites. Aparentemente, o pai de Trevor precisava pegar nosso trator emprestado, mas precisávamos dele por apenas mais alguns dias. Então, quando o trator estivesse disponível, meu pai o levaria até eles, junto com Trevor. Meu medo diminuiu um pouco, a empolgação de 2 noites inteiras juntos fazendo o desconforto desaparecer. Gritamos de alegria e pulamos pela casa, interrompidos por um grito do meu pai, para nos acalmarmos. Corremos para o meu quarto e começamos a fazer os planos para a estadia. Com tanto tempo disponível, decidimos que amanhã começaríamos a construção de um forte na árvore na floresta. Esboços rudes foram feitos com giz de cera, ambos deitados de bruços no chão, cabeças se batendo enquanto nos amontoávamos em torno do pedaço de papel em que estávamos desenhando. Histórias foram criadas sobre quem éramos e por que precisávamos construir um forte. Nossas vastas imaginações fabricando motivos e vilões. Era emocionante. Nossa conversa alimentada por torta doce. E eu senti que poderia explodir de alegria. Olhando para trás, é uma daquelas sensações que você só tem quando criança, onde tudo é perfeito e só você e seu amigo com o mundo inteiro para brincar. Eventualmente, ouvimos os pais dele chamá-lo para se despedir, fazendo-o prometer se comportar e ouvir minha mãe e meu pai.
Enquanto eu esperava ele voltar, olhei pela janela do meu quarto. A casa havia sumido novamente. Era meia-noite. Trevor estava deitado, roncando no saco de dormir que minha mãe havia preparado para ele. Ele estava encolhido, com a cabeça mal saindo da abertura. Eu não sabia por que tinha acordado. A casa estava silenciosa. Meus pais dormindo há muito tempo. Mesmo com Trevor ali, lembro-me de sentir medo, como se houvesse algo no quarto, além de nós. Olhei para os cantos, o armário, a porta entreaberta do meu quarto. Sombras formavam monstros. Depois se dissipavam à medida que meus olhos se ajustavam. Pensei em acordar Trevor, mas não queria ser chamado de medroso novamente. Eu me sentia exposto, como se algo na janela estivesse me observando. Arrisquei um olhar para ela, mas apenas a luz da lua passava por ali, sem olhos, sem rostos, pressionados contra o vidro, sem vela flutuando na escuridão. Assim que o pensamento cruzou minha mente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não queria pensar nisso quando estava tão escuro e tudo estava tão silencioso. Algo estava me atraindo para a janela. No entanto, eu quase podia sentir uma atração física em direção a ela, me provocando a ir até lá. Resisti a princípio, mas sabia que não conseguiria voltar a dormir até fazer isso. Silenciosamente saí da cama, tomando cuidado para não pisar na cabeça de Trevor. Caminhei na ponta dos pés em direção à janela e senti o pavor começar a subir como pele. A cada passo, minha mente implorava repetidamente para eu voltar para as cobertas. Repetidamente, o pensamento ecoava na minha mente. Não olhe, não olhe, não olhe. Cheguei à janela e olhei para fora. Meus olhos se arregalaram e senti um grito subir pela minha garganta, enquanto eu pressionava as mãos sobre a boca. Meu coração era um tambor selvagem no peito e senti-me enjoado de medo esmagador. Até hoje, pensar no que vi naquela noite me enche de horror. A casa estava de volta, de pé onde sempre esteve, escura e silenciosa. Mas algo enorme estava espiando por cima do telhado. Sua cabeça era enorme, quase do tamanho da casa inteira. Seus olhos, quase humanos, terrivelmente arregalados de excitação doentia. Duas mãos colossais agarravam o telhado, fazendo tudo parecer quase como uma criança espiando por cima de uma mesa. Fazia a noite parecer branca, a escuridão que coloria sua massa quase queimava de olhar. Dois olhos brancos perfuravam sua cabeça negra em forma humana, brilhando como duas luas cheias. Suas íris eram de vermelho vivo, quase neon, na forma como brilhavam. Visível apenas sobre o pico do telhado estava sua boca. Ela estava sorrindo, seus dentes quadrados maciços, praticamente explodindo das sombras de seu rosto negro como carvão. Eles irradiavam como seus olhos, seu branco alvejante, acentuando o quão negro era o resto de sua cabeça e mãos. Eu estava congelado no lugar, o mundo inteiro derretendo, como cera queimando. Meus olhos se fixaram no que quer que fosse, e seu sorriso se alargou. Nunca piscou. Aqueles dois olhos perfeitamente redondos e brilhantes, penetrando no meu cérebro e arrancando todos os medos que eu já tive. Esperei que algo acontecesse, sentindo que a qualquer segundo eu gritaria ou desmaiaria. Ele apenas me observava, sorrindo, sua boca esticada a proporções imensas. Seus longos dedos negros se moviam no telhado a cada poucos segundos, como se ele também estivesse esperando. E então, algo disse meu nome pela fresta da porta do meu quarto. Eu me virei, um grito já subindo pela minha garganta.
Pela porta parcialmente aberta, vi um olho impossivelmente grande e metade de uma boca sorrindo para mim. Uma mão negra, como a meia-noite, alcançando para agarrar a madeira. Mergulhei em direção à minha cama, me enterrando profundamente nas cobertas, tremendo e chorando. Ouvi a minha porta se abrir e Trevor se mexendo no chão. Espiei do meu refúgio seguro e vi. Ele estava na porta, uma figura alta em forma humana. Sua pele era uma constante mistura de cores escuras, parecendo tinta sendo suavemente misturada em tempo real. Seu rosto com a mesma textura líquida, com um olho gigante surgindo e desaparecendo da superfície. A boca desaparecia da mesma maneira, um sorriso constante e distorcido emergindo do seu rosto horrível. E então ele falou. Sua voz era uma e muitas ao mesmo tempo, soando como uma coleção de cordas vocais sendo filtradas por água corrente. Venha conosco. Eu me encolhi nos lençóis, cada grama do meu ser tentando gritar, mas o som estava preso na minha garganta, sufocado pelo medo. Ouvi movimento e depois um baque seguido por um som de arrasto sedoso. Eu me mexi no meu campo de força de algodão, suando e tremendo, precisando chamar meus pais. Arrisquei outro olhar para ver se ele tinha ido embora. Meu quarto estava vazio e Trevor tinha sumido, junto com seu saco de dormir. Enquanto me libertava da cama, o coração trovejando, ouvi meu amigo começar a acordar no corredor. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas estava abafado e confuso. Então, seu tom mudou e pude ouvir o pânico começar a florescer como uma rosa negra. Implorei para que meus pais acordassem, fechando os meus olhos e desejando que isso acontecesse. Ouvi passos pesados e o som de arrasto ecoando pelo corredor. Trevor se tornando mais e mais vocal. Ouvi ele começar a chorar, sua voz suave e abafada. A porta da frente se abriu com um estrondo, me fazendo pular e soltar um pequeno grito. Ouvi o som do monstro e Trevor se afastando. Corri para a janela, sentindo lágrimas começarem a se formar ao redor dos meus olhos. O monstro tinha Trevor preso em seu saco de dormir, arrastando pela varanda e pelo campo em direção à casa. O gigante negro, como a morte, olhava para eles, seus dentes brilhando à luz da lua, olhos carmesim, sempre arregalados de excitação. O monstro que tinha Trevor não olhou para trás enquanto continuava sua marcha pelo campo. Eu observei enquanto a porta da frente se abria sozinha, a escuridão dentro parecendo se espalhar na noite. Finalmente gritei até não poder mais gritar, minha voz se quebrando em um urro agudo. Ouvi meus pais acordarem do quarto nos fundos da nossa casa, enquanto o monstro entrava na Casa Verde. Quando meu pai entrou, correndo no meu quarto, vi Trevor se debatendo freneticamente em seu saco de dormir, depois desaparecer quando a porta se fechou atrás dele. Ele estava lá, naquela casa horrível, com aquela coisa. Meu pai me agarrou pelos ombros, me sacudindo, perguntando o que estava errado, o que aconteceu. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, dei uma última olhada na casa no campo. Ela desapareceu. Isso foi há 20 anos. Naquela noite, meus pais ligaram para os pais de Trevor e depois para a polícia. Eu expliquei repetidamente o que tinha visto, mas ninguém acreditou em mim. Foi considerado um sequestro
E nos meses seguintes, uma investigação minuciosa foi iniciada. Os pais de Trevor nunca mais falaram com os meus. A casa nunca reapareceu, nem Trevor. Isto até 2 dias atrás. Recebi um telefonema no trabalho. Era da polícia, dizendo que havia encontrado alguém, uma criança. Disseram que a criança me conhecia e continuava pedindo por mim de sua cama de hospital. Disseram que meu nome eram as únicas palavras que ele pronunciava. Eu não pensava na casa no campo, ou em Trevor há anos. Mas assim que o policial terminou, eu soube quem era a criança misteriosa. Trevor. Corri para o hospital, o coração um caos de trovões frenéticos. Fui questionado pela polícia ao chegar. Pediram meu nome completo, data de nascimento e onde eu trabalhava. Quando pareceram satisfeitos, disseram que eu poderia ver a criança sob supervisão policial. Algo estava estranho, no entanto. Todos pareciam quietos, abalados. Quando estava prestes a entrar no quarto onde Trevor estava, o policial que me acompanhava colocou a mão no meu ombro. Ele me disse para me preparar, que o que eu estava prestes a ver poderia ser perturbador. Confuso e um pouco inseguro, entrei no quarto. Minha respiração foi roubada dos meus pulmões ao ver o que estava na cama. Uma criança estava deitada sobre os lençóis, seu pequeno corpo subindo e descendo com uma respiração difícil. Seu tamanho era a única maneira de eu discernir sua idade aproximada. Todo o seu corpo, da cabeça aos pés, estava coberto por um esmalte branco puro. Seus olhos, sua boca, sua cabeça brilhante e sem cabelo, tudo. Ele parecia um manequim feito de iogurte branco, como a neve, mas endurecido e elegante. Sua cabeça se virou para mim e então disse meu nome. Reconheci sua voz instantaneamente. Memórias da minha infância desmoronando como uma avalanche de nostalgia. Era Trevor. Fui até a beira da cama dele, puxando uma cadeira, mãos tremendo enquanto se estendiam para tocar as dele. Minha voz falhou ao dizer seu nome, minha boca de repente seca. Perguntei o que havia acontecido. Isso é o que ele disse. Quanto tempo se passou? Vem, 20 anos. Não pode ser. Vai acontecer em breve. O que vai acontecer? Eles estão vindo. Quem? Os sorrisos. Eles tiraram minha juventude. Eles viram como crianças. Você está falando sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás, sobre os monstros que vimos. Eles virão como crianças. Eles virão de entre as cores. Eles virão como crianças. Trevor, por favor, me ajude a entender. Para onde você foi? O que aconteceu naquela casa? Trevor, com a voz trêmula. Eles me levaram entre as cores. Tiraram meus anos de mim. Tiraram os anos de todas aquelas crianças. Todas elas. Tantas casas, tantas crianças. Eles estão prontos. Eles virão agora como crianças. Quem está vindo? Os sorrisos. O que isso significa? O que são os sorrisos? Você quer dizer aquela coisa que vimos na casa? Por favor, me ajude a entender. Trevor ficando frenético. Eles andarão entre nós, esperando até crescerem, esperando para se revelarem. A escuridão, olhos vermelhos. Ah, olhos vermelhos. Eles serão como crianças e veremos eles sorrirem. Vamos vê-los crescer. Os sorrisos, eles vão comer tudo.
Eles vão comer o mundo até ele deixar de existir. Neste ponto, Trevor teve um ataque. Seu corpo convulsionando e engasgando. Fui rapidamente empurrado para fora do quarto, enquanto as enfermeiras trabalhavam, tentando ao máximo acalmá-lo. A polícia me disse que eu precisaria sair por hoje, mas que alguém viria me questionar. Trevor morreu mais tarde naquela noite. Eu não sei o que aconteceu naquela noite em que meu amigo desapareceu naquela casa. Eu não sei para onde ele foi levado. O que foi feito com ele, nunca saberei. Mas o que eu sei é que foi real. Eu não posso explicar, não posso entender. Mas aquele gigante negro, como carvão com os olhos vermelhos, aquela coisa que entrou no meu quarto, eram reais. As últimas palavras de Trevor ficaram comigo. Elas me deixaram com medo. Havia tanta convicção nelas, tanta certeza. Eles estão prontos. Eles virão como crianças. Enquanto dirigia para casa, peguei meu telefone e liguei para minha esposa. Eu precisava saber o que meu filho estava fazendo.